crianças. Espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem e os seus responsáveis também, tá? Tô com muitas saudades. Hoje nós vamos falar sobre vida familiar e social. Nós vamos falar como que a nossa sociedade, as nossas famílias mudaram, né? Desde antigamente. Vou falar um pouco sobre o século XX. O século XX ele compreende desde 1º de janeiro de 1901 até 31 de dezembro do ano de 2000, tá? Esse é o século XX, são 100 anos. Então lá no início do século, as famílias elas eram patriarcais, tá? O que é uma família patriarcal? A família patriarcal, ela é aquela em que o pai, o homem, ele detinha todo o poder na família. É ele que buscava o sustento para a família. E a mulher, a mãe, ela ficava em casa, né? Cuidava dos filhos, da casa e do marido. É rainha do lar, né? E que com o tempo isso foi mudando, né? Após a Segunda Grande Guerra e com as dificuldades econômicas advindas da Segunda Grande Guerra, a mulher ela precisou ir para o mercado de trabalho. E ela indo ao mercado de trabalho, ela sentiu a necessidade de lutar por seus direitos e ter mais conquistas. E com isso, o que aconteceu? Ela foi para o mercado de trabalho, ela se emancipou e vindo com isso, a família ela se modificou também, né? A estrutura familiar ela se modificou, né? A família ela já deixou de ser nuclear, que é o pai, a mãe e os filhos, né? Que lá na década de 40, 50, 60 eram muitos filhos, deixou de ser, né? Então isso foi se modificando, esse núcleo familiar ele foi se modificando, né, com o tempo. Aí nós chegamos, hoje, vocês veem que é completamente diferente, né? Vê lá a família do Mundinho, as famílias do Mundinho, o livro. Ele mostra exatamente essa transformação da vida familiar, que ela se transformou muito, né? Você tem famílias grandes, famílias pequenas, famílias que vivem só com a mãe, crianças que vivem só com o pai, ou crianças que vivem só com os avós, né? Crianças que vivem com o pai e com a mãe, até mesmo crianças que vivem com todos, né? Com o pai, com a mãe, com os avós, ou seja, teve uma transformação, uma mudança desde lá desse antigamente, que eu falei lá, né, no século XX, no início, lá meados do século XX, como agora, né, que nós já estamos no século XXI. E vocês veem essa mudança, toda essa mudança. Olha só, o século XXI, ele compreende, a partir de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2100, é o século XXI. Então agora, eu gostaria que eu vou passar para vocês os textos para vocês analisarem e fazer exatamente esta comparação, essas mudanças para vocês perceberem, tá? Então vocês vão observar o que eles utilizavam lá antigamente. Pergunta lá para os seus avós, pergunta aos seus avós o que os pais deles utilizavam, como era a vestimenta, comportamento, como eram as crianças daquela época. Façam uma comparação com vocês hoje, né? O que tinha celular naquela época? Qual era o meio de comunicação da época, né? Como eram as roupas e como são as roupas hoje? Como é os meios de comunicação que vocês têm hoje? Então é isso que eu estou passando para vocês, tá? Eu espero que a gente continue conversando através da telinha aí, né? Que a gente consiga passar esse conteúdo, essa atividade, que vocês façam e a gente vai conversando, tá? Foi muito bom, um abraço para vocês e até a próxima!